É interessante essa sua pergunta, porque eu acho que muita gente ainda acredita, né, que o historiador é que nem um monge medieval, que ele fica sozinho lá na sua cela, produzindo o seu grande livro. Eu acho que até já foi bem mais individual a produção do conhecimento na nossa área, das humanidades. Hoje em dia, essa produção do conhecimento ela é muito mais coletivizada. Quer dizer, a gente trabalha, na verdade, em grupos. Mesmo quando você não tem um grande projeto de pesquisa, com os seus alunos, você está dentro de uma linha de pesquisa. O seu programa de pós-graduação tem linhas de pesquisa. As linhas dialogam. A linha é formada por mais de um professor, né? As linhas têm seus próprios cursos. Então, eu acho que cada vez mais a produção do conhecimento na nossa área ela é coletiva. O que não significa dizer que a nossa epistemologia é idêntica das ciências exatas. Então, nas ciências exatas, você tem um laboratório, né? Então, você é o dono do laboratório. E muitas vezes, né, o aluno de iniciação científica, e mesmo mestrado e doutorado, ele faz uma parte da pesquisa, que é uma grande pesquisa do professor. Na nossa área, não é assim. Mesmo quando você está dialogando com os temas que o seu orientador ou orientadora trabalha, há nas humanidades uma noção de autoria diferente. É por isso que a gente não assina junto com os alunos, né? Por que eu não assino com o meu doutorando e que eu não assino com o meu mestrando? E um fulano da física, da química, da medicina, ele assina junto. Não existe um doutor em medicina que não assina junto com o seu orientador. Para nós, não. Porque para nós, a construção do conhecimento, ela passa por uma construção autoral. Então, a escritura é parte da produção desse conhecimento, a maneira como você vai contar a história, né? Ou como você vai organizar os seus dados. E isso, claro que o seu orientador, ele te ajuda a organizar esses dados, ele te dá sugestão, ele te dá bibliografia, ele pode até te sugerir como organizar. Mas a escritura, ela é um processo individual. Nesse sentido, ela é única, né? Então, e a gente quer o quê? Que um aluno de mestrado e doutorado, e mesmo na iniciação científica, ele comece a ter autonomia. Ele comece a saber pesquisar, saber escrever e saber analisar os dados, né? A gente não olha só o resultado de um experimento. Então, o processo de escrever é fundamental. É por isso que é tão importante o aluno, né, seja em que nível for, ter uma estratégia narrativa. Tem um livro muito legal que eu li recentemente com os alunos no grupo de pesquisa, chama 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, não sei se você conhece, mas é um livro muito legal do Humberto Eco, né? E aí o Eco vai mostrando como é que o romancista constrói os seus textos. Claro que nós não fazemos romance, ainda que a gente tenha um pezinho, uma relação com a construção narrativa romanceada, né? O romancista ele pode dizer qualquer coisa, nós não, nós precisamos estar ancorados em fontes. Mas no caso desse livro do Eco é muito interessante porque ele chama atenção para esse aspecto, que quando você escreve, você tem que ter estratégia de como você vai escrever, o que você vai escrever e como você vai escrever. E ele dá o exemplo que eu acho ótimo, que é quando a pessoa fala de mais ou de menos. Então, ele dá o seguinte exemplo, que é real, é de um livro mesmo, eu não vou lembrar o autor agora de cabeça, mas uma pessoa chama uma diligência, uma charrete, e quer ir para um determinado lugar. Aí, os 2 passageiros entram, né, e o cara lá com o seu cavalinho pergunta, bem, para onde o senhor vai? Ele fala, bom, eu não posso dizer para onde eu vou. Eu falo, bom, o senhor não pode dizer para onde o senhor vai, eu não posso ir, né? Aí, finalmente, ele diz para onde ele vai. Ele ia para um castelo, não sei o que lá. Aí o cara, né, fala, olha, eu acho que já está um pouco tarde, não é melhor a gente ir amanhã? Aí ele falou, então tá bom, então vamos amanhã. Aí os 2 personagens descem da charrete lá da carroça e o cara vira para ele e fala, então você vem amanhã? Fala, venho, traga a charrete e o cavalo. Então, no primeiro caso, você falou de menos, porque eu não posso chamar um Uber ou chamar uma charrete e não dizer para onde eu vou. No outro caso, você falou demais, que se você vai vir me buscar, é a mesma coisa que eu falar para o motorista do Uber, venha me buscar, mas traga o carro, ou traga o carro com gasolina. Então, esses exemplos do Eco são interessantes, porque
na verdade, a gente comete muitas vezes esse tipo de falha na narrativa, né? Ou a gente fala demais ou a gente fala de menos. Então, como construir a narrativa é parte da epistemologia das humanidades, né? Então, por isso que mesmo que a gente trabalhe em grandes grupos, né, em grandes projetos internacionais, projetos com amplo financiamento, onde você tem desde o aluno de iniciação científica, o pós-doc, os professores que coordenam isso, o trabalho de cada um tem uma marca individual, que é essa marca da escritura que é única. Então, se você pensa na tessitura do tempo, que é o tema do evento, né, a forma de produzir conhecimento nas humanidades mudou ao longo do tempo. E cada vez mais a gente faz coletivamente, o que não significa que você se dilua dentro do conjunto, né? Você continua tem que ter uma autonomia, uma estratégia. O orientador não pode escrever a tese para você, ele pode até corrigir o seu português, o que não faz dele coautor. Então, essa é outra pergunta interessante, porque nós acabamos de viver 2 anos de pandemia, né? Então, acho que muitos alunos que entraram na universidade em 2020, né, só vieram à universidade em 2022, né? Então, o que era uma teoria, nós vivemos na prática. Eu acho que a universidade ela é um espaço de aprendizado. E ainda que a gente diga que aqui, de certa forma, em todas as universidades existe uma espécie de bolha, porque aqui as regras elas funcionam diferente, né? Você pode se vestir como você quer. Eu tenho um aluno que vai assistir a aula de sandália de borracha, outro vai de calção. Só não tive aluno de biquíni ainda, mas já tem um aluno vai das formas mais variadas possíveis. Você não vai dar uma aula de sandália de borracha para os alunos, né? Você vai de outra forma. Então, acho que aqui existe uma liberdade que precisa ser exercitada pelos alunos. É por isso que os anos de pandemia, para esses 2 anos, esses alunos que ficaram fora esses 2 anos, eu acho que é uma verdadeira desgraça. Porque a aula é muito importante, mas eu costumo dizer para os meus alunos, talvez o que a gente aprende mais é fora da sala de aula. O que é uma boa aula na universidade? É aquela que você sai curioso, é aquela que não resolve o problema, é aquela que coloca problema, que faz você ficar pensando, você querer ir à biblioteca ou ir à internet, procurar outras coisas, discutir com seus amigos. Então, tão importante quanto a sala de aula é a convivência fora dela, no restaurante universitário, no pátio, na biblioteca, nas festas. Quer dizer, eu acho que isso tudo é parte da formação, né? Porque você tem os alunos que chegam na universidade muito jovens. Alguns alunos entram com 17, 18 anos. Às vezes é a primeira vez que eles vão ficar fora do controle dos pais, né? Por exemplo, nós recebemos muitos alunos na minha universidade que vêm de fora da cidade. Então, é a primeira vez que eles estão sem nenhum tipo de controle, né? E isso é um aprendizado importante. Você tem que se virar sozinho, você tem que saber como organizar o seu tempo. E você tem que aprender essa vida universitária. Então, os eventos, os jogos, a biblioteca, os debates, acho que tudo isso faz parte. Por isso que não é só a aula. E por isso que a pandemia é terrível, né? Esses alunos que perderam 2 anos de convívio da universidade, é quase, não dá para você repor, né? É irreparável isso. Então, acho que a universidade é muito mais do que a aula. A aula é uma parte dela, né? E se ela for realmente interessante, o aluno vai sair querendo pensar pela cabeça dele. Então, eu acho que é fundamental. Acho que a universidade é um lugar, de fato, um dos poucos espaços onde você tem um grau de liberdade que talvez nunca mais você vai ter na sua vida enquanto estudante. Porque quando você entrar no mercado de trabalho, você vai ser regrado. Aqui a tua preocupação é fazer a disciplina A, B, C, escrever o TCC, ler o livro. Então, é um momento da experimentação. Por isso também que é legal o aluno não querer se especializar muito na graduação, né? É muito importante fazer a iniciação científica, mas não abrir mão das outras disciplinas. Você estuda, sei lá, Brasil República, não significa dizer que Idade Média não tem interesse para você, porque aqui é o momento em que você vai ter a sua formação geral. Aqui é o momento onde você pode experimentar, onde você pode ler, né, as coisas de uma maneira completamente livre, a partir do seu interesse. Depois, quando você entra no mercado de trabalho, as responsabilidades, a coisa muda.
e pode ter certeza que todo mundo tem muitas saudades dos tempos da universidade e dessa convivência da universidade. Eu acho que é um espaço de experimentação fantástico para a formação dos jovens, né? E é por isso que a maior parte dos jovens deveriam ter essa oportunidade, né? É cruel você tirar essa oportunidade dos jovens brasileiros. Se a gente tivesse todos os cursos online, ou quem faz uma graduação online, que já é uma grande quantidade dos jovens brasileiros, já fazem uma graduação online. Isso está ofertado em tudo quanto é lugar. Então, eu duvido que essa formação 100% online, ela seja capaz de suprir essa vivência sobre a qual nós falamos antes. Especificamente sobre a história, eu vou te responder a partir da minha experiência. Então, eu trabalho com jornais e revistas, oriento meus alunos em trabalho com a imprensa. É inegável que a hemeroteca digital brasileira foi um avanço imenso. Quer dizer, jornais que você só podia consultar na Biblioteca Nacional. Você tinha que ir até o Rio, né? A gente sabe todos os problemas da Biblioteca Nacional, abre às 10, fecha às 4. Então, agora você tem tudo isso online. Então, você pode dizer, ótimo, resolveu o meu problema. Calma lá. Né? Porque a gente tem que pensar que o que está online é uma pequena parte do que existe. Então, você está fazendo uma segunda seleção social. Quer dizer, o que sobrou do passado já é uma escolha social. Quando eu não digitalizo tudo. Eu digitalizo uma pequena parte. E muitas vezes o aluno acha que o mundo se resume ao digital. Então, a hemeroteca da Biblioteca Nacional é muito maior do que o que está digitalizado. Então, existe, na verdade, uma facilidade e, ao mesmo tempo, um encurtamento do nosso mundo. E, por outro lado, fazer pesquisa analógica e fazer pesquisa digital não é a mesma epistemologia. Quando eu faço uma pesquisa analógica, eu sei o que eu estou procurando. Numa pesquisa digital, em humanidades digitais ou numa hemeroteca digital, eu posso achar o que eu não sabia que existia.